E se eu dissesse que existem animais capazes de regenerar partes do próprio corpo, enxergar calor, sobreviver congelados, produzir uma das mordidas mais poderosas do planeta e até sobreviver a condições que seriam fatais para nós? Não estamos falando de personagens de histórias em quadrinhos. Esses animais existem de verdade. A natureza passou milhões de anos desenvolvendo habilidades que parecem verdadeiros superpoderes. E hoje você vai conhecer 10 dos poderes mais impressionantes do reino animal. Mas atenção! O último animal da nossa lista possui uma habilidade tão absurda que pode fazer você questionar os limites da própria vida. Imagine conseguir enxergar um animal escondido no escuro simplesmente porque o corpo dele está mais quente que o ambiente. Para algumas serpentes, isso é realidade. Serpentes como cascavéis e outras víboras possuem estruturas especializadas, chamadas fossetas loreais. Essas estruturas detectam radiação infravermelha associada ao calor. Na prática, isso permite que elas percebam diferenças de temperatura ao seu redor. É quase como possuir uma câmera térmica integrada ao rosto. Isso é especialmente útil durante a caça. Mesmo quando a presa está em condições de pouca luz, o calor do corpo pode denunciá-la. Para nós, seria como andar no escuro usando uma visão térmica. Agora imagine perder completamente a visão, mas ainda conseguir encontrar seu caminho usando sons. É exatamente isso que acontece com morcegos que utilizam a ecolocalização. Eles emitem sons, muitos deles em frequências que nós não conseguimos ouvir. Essas ondas sonoras atingem objetos e retornam. O cérebro do morcego interpreta esses ecos. Com isso, ele consegue obter informações sobre a posição, distância e movimento de objetos ao seu redor. É praticamente um sonar biológico. E o mais impressionante? Alguns morcegos conseguem utilizar esse sistema enquanto voam em alta velocidade e perseguem pequenas presas. Um verdadeiro radar vivo. Você provavelmente já ouviu falar que o elefante é extremamente forte. Mas existe um animal muito menor que possui uma força impressionante em relação ao seu tamanho: o besouro rinoceronte. Algumas espécies conseguem movimentar cargas muitas vezes superiores ao próprio peso corporal. É importante fazer uma ressalva. Comparar diretamente quantas vezes o próprio peso entre animais de tamanhos diferentes pode ser enganoso, mas a capacidade desses insetos continua sendo impressionante. Você poderia olhar para um objeto pesado e simplesmente pensar: vou levantar isso. A natureza simplesmente colocou um motor extremamente eficiente dentro de um corpo minúsculo. Agora chegamos a uma habilidade que parece saída de um filme de super-herói: regeneração. Alguns animais conseguem reconstruir partes do corpo que foram perdidas. Um dos exemplos mais famosos é a axolote. Esse anfíbio consegue regenerar estruturas complexas, incluindo partes de membros. E não estamos falando apenas de fechar uma ferida. O processo envolve a formação de novos tecidos. Pesquisadores estudam esses animais justamente para entender melhor como a regeneração funciona. E quem sabe, talvez algum dia esse conhecimento ajude a medicina humana. Enquanto nós precisamos lidar com cicatrizes e limitações de regeneração, a axolote parece ter recebido um verdadeiro código de trapaça biológico. Imagine ficar congelado e depois voltar à vida. Parece impossível, mas algumas espécies de rãs possuem adaptações extraordinárias para sobreviver ao congelamento. A rã da madeira, encontrada na América do Norte, consegue tolerar o congelamento de uma grande parte de seus fluidos corporais durante o inverno. Seu metabolismo diminui drasticamente. O organismo utiliza substâncias crioprotetoras, como glicose, para proteger células e tecidos. Quando a temperatura aumenta novamente, o animal descongela e retoma suas atividades. É quase como colocar o próprio corpo em modo de hibernação extrema. Agora imagine ficar sem respirar por um período que seria impossível para a maioria dos mamíferos. Algumas tartarugas possuem uma capacidade impressionante de lidar com períodos prolongados de baixa disponibilidade de oxigênio. Durante o inverno, certas espécies conseguem permanecer submersas por longos períodos, reduzindo drasticamente seu metabolismo. Isso permite economizar energia e diminuir a necessidade de oxigênio. O segredo está justamente em desacelerar o organismo. É como se o animal colocasse o corpo em um modo de economia de energia extremamente avançado. Enquanto nós precisamos respirar continuamente, essas tartarugas conseguem praticamente apertar o botão de modo economia. Existem animais que possuem uma arma química mortal, mas existe outro animal que desenvolveu uma espécie de defesa contra ela. A doninha de mel, ou ratel,
Ficou famosa por sua resistência e comportamento extremamente agressivo. Ela pode enfrentar animais perigosos e possui uma pele relativamente solta e resistente, que dificulta que predadores consigam imobilizá-la. Além disso, existem relatos de indivíduos que conseguem continuar se movimentando mesmo após serem afetados por venenos, embora os efeitos possam ser perigosos e variem conforme a situação. Mas existe uma coisa ainda mais impressionante. Esse animal não parece saber quando desistir. Seu comportamento destemido fez com que ele ganhasse uma reputação quase lendária. Agora chegamos ao top 3. E aqui a natureza começa a ficar realmente absurda. Conheça o camarão mantis, também chamado de estomatópode. Ele possui apêndices especializados capazes de realizar golpes extremamente rápidos. A velocidade do movimento é tão impressionante que provoca fenômenos físicos na água associados à cavitação. Isso significa que o movimento não depende apenas do impacto direto. O deslocamento extremamente rápido da estrutura cria regiões de baixa pressão que formam pequenas bolhas. Quando essas bolhas colapsam, liberam energia. Ou seja, esse pequeno animal consegue transformar um movimento extremamente rápido em uma arma poderosa. É praticamente um personagem de videogame, só que vivendo no fundo do oceano. Agora, prepare-se para conhecer um dos animais mais resistentes que a ciência já estudou: o tardígrado. Ele é microscópico, mas seu tamanho não diz absolutamente nada sobre sua resistência. Quando as condições ambientais ficam extremamente desfavoráveis, algumas espécies conseguem entrar em um estado chamado criptobiose. Nesse estado, suas atividades metabólicas podem cair para níveis extremamente baixos. Isso permite que certos tardígrados suportem condições ambientais que seriam fatais para a maioria dos animais. Eles já foram estudados em situações envolvendo temperaturas extremas, desidratação, radiação e até condições de vácuo em experimentos. Mas existe uma pegadinha. Isso não significa que sejam invencíveis. A resistência depende da espécie e das condições. Mesmo assim, para um animal microscópico, suas capacidades são extraordinárias. E chegamos ao número 1. Se você acha que regenerar um braço é impressionante, conheça a planária. Algumas espécies desses pequenos vermes possuem uma capacidade extraordinária de regeneração. Dependendo da espécie e da região do corpo, fragmentos podem regenerar estruturas que foram perdidas. Isso acontece porque as planárias possuem células-tronco especializadas chamadas neoblastos, fundamentais para a regeneração. Em determinadas condições experimentais, fragmentos muito pequenos podem reconstruir estruturas corporais. É quase como se o corpo tivesse um manual interno dizendo: perdi uma parte, tudo bem, vamos construir outra. E é justamente por isso que as planárias são tão importantes para estudos científicos sobre regeneração. E esses foram apenas alguns dos verdadeiros superpoderes encontrados na natureza. A natureza não precisou de efeitos especiais. Ela simplesmente teve milhões de anos para testar possibilidades. Agora eu quero saber: qual desses superpoderes você escolheria se pudesse ter apenas um?